Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de HTML básico, né? Nas últimas aulas nós estamos trabalhando com vários componentes aí, aprendendo mais sobre eles, como inserir e como configurar corretamente esses componentes. Falamos sobre imagens, falamos sobre links, vimos a diferença de endereços relativos e absolutos, né? Nós vimos que os endereços relativos, eles fazem parte do nosso dia a dia na programação do lado do cliente. E nós vamos ter que aprender bastante sobre eles. Então, treinem bastante essa parte aí, né? Porque é uma parte que pega muito aí para quem está aprendendo. Detalhe, pessoal, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre esses nossos elementos aí, né? Vocês podem estar utilizando outros sites, né? O site W3 Schools é bem interessante para quando a gente quer trabalhar, né, com rever alguns conceitos a respeito da nossa programação aí, certo? Então eu vou estar falando sobre eles já já, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então esse daqui, né? Então ó, w3schools.com/html/default.asp ou www.w3schools.com. Aí se você for em www no w3schools.com, vai abrir essa página aqui. Você pode vir e ler no HTML, você já vai direto lá. Ou então vem em tutoriais, que tem vários tutoriais de um monte de coisa, né? Vem aqui ler, aprenda HTML, né? Vem aqui, ó. Temos tudo aqui que nós já falamos e algumas coisas a mais, né? Temos falando sobre os elementos, atributos, parágrafos, títulos, né? Parágrafos, estilos, formatação, comentários, cores, né? Já fala um pouco sobre CSS, depois nós vamos ter uma parte mais longa sobre CSS, então se você não se preocupe com isso por enquanto. Fala sobre iframes, fala sobre um punhado de coisas aqui, né? Mas se você tiver alguma dúvida sobre algum desses outros elementos que nós vimos, por exemplo, tem dúvida sobre imagens, aí vem aqui, ó, imagens, clica sobre imagens, aí você vai ter explicações, né, sobre ela aqui, né, sobre como colocar uma imagem, né, sintaxe, atributo alt, né, tem ainda o atributo title que a gente não viu, que é bem interessante para colocar nas imagens também, que ele vai, quando eu parar o mouse sobre ela, vai aparecer lá o título da imagem, né, também é interessante colocar. Fala sobre o it8, né, it8 ou estilo, né, tô falando aqui, ó. Nós sugerimos, eles sugerem usar o atributo style, né? Então, o ideal seria sempre usar o atributo style. Depois nós vamos estar vendo isso aqui em CSS, falando sobre isso aqui, né? Sobre esse estilo que nós vamos definir os estilos das nossas páginas. Beleza, mas sem mais delongas, nós vamos falar agora um pouquinho sobre nossas tabelas, que também está aqui, tá? Tables, está aqui, ó. Né, as nossas tabelas também está aqui. Mas nós vamos falar sobre o nosso material aqui, né? E vamos comentar então sobre como criar nossas tabelas. Então a tabela ela é utilizada para representar dados tabulares, óbvio, né? Quando eu vou colocar alguns dados lá na minha tabela, eu vou colocar para mostrar algo, né? Tabulado ali para a pessoa, né? Fica mais fácil de entender o que está acontecendo ali. Essas tabelas a gente pode criar utilizando a tag table, né? Em alguns está falando que foi utilizada para alinhamento de imagens no browser, mas não é mais recomendado fazer isso, né? Então dentro dessa tag table nós temos algumas tags para definir as linhas e as colunas da nossa tabela, né? Então como definir? Já nós vamos ver aí, então, usando essas tags aqui, né? Essas tags aqui. Que tags são essas? A tr para definir uma linha, de table row, né? Ou seja, linhas da tabela. O th que vai definir uma linha de título, tá? Na verdade, uma célula da linha de título. Então é o read, né? Table read. O th que define o conteúdo, o td, desculpa, define o conteúdo
da célula, né, de dados. Então, data table, né, ou seja, os dados da tabela. Então, tr para definir a linha, td para definir a célula, th se for o título da nossa tabela. Então aqui, ó, tem um exemplo. Esse exemplo aqui, esse border aqui, não é muito utilizado mais. Nós vamos utilizar para a gente ver melhor a tabela, né? Para a gente enxergar melhor a tabela. Se eu não usar o border, ele não vai aparecer, não parece uma tabela, né? Então nós vamos usar para parecer uma tabela aí. Então, ó, table tr, começa uma linha aqui, aí tem aqui duas colunas, ó, dois THs, tá vendo? Inicia um TH aqui, fecha aqui, inicia o TH aqui, fecha a linha. Aqui tem uma quebra de linha, né? A segunda linha, Mickey 35, assim por diante, né? Então, ó, personagem e idade. É o título, né? E aí depois vem os dados. Vai resultar em algo parecido com isso aqui no browser, no nosso navegador, né? A personagem, idade, Mickey 5, Peter Pan 15, beleza. Na verdade é que era para poder aparecer 35 lá, né? Não 5, né? Aqui tá errado, mas tudo bem. Outras tags que foram incorporados com HTML5 que a gente pode utilizar também é essas tags aqui, a thread, tfoot, tbody. Essas tags aqui são importantes a gente estar utilizando já, sempre, tá? Nas nossas tabelas. Por quê? Ela define áreas da nossa tabela, né? Define seções da nossa tabela. Então, tem uma seção para o cabeçalho da tabela, uma seção para o rodapé da tabela, uma seção para o corpo da tabela, né? Então, essas tags elas vão servir para agrupar essas linhas de maneira mais semanticamente correta. O que é semântica? Semântica é um significado, né? Ou seja, uma coisa que tem um significado específico. Eu não vou colocar algo que não tenha significado. Se eu colocar apenas o TD lá, por exemplo, eu não sei se esse TD é do rodapé ou se é do corpo da página, né? Ou até mesmo do cabeçalho, quem sabe, né? Então, é para isso que serve, né? E outra coisa também, o código vai ficar mais claro, vai ficar mais subdividido, né? Vai facilitar a aplicação de CSS também, né? A gente pode ver isso depois, né? Pode permitir o conteúdo do corpo da página possua rolagem, né? Por exemplo, se eu defino um TD, um tbody, por exemplo, né, que é o corpo da minha tabela, eu posso definir uma rotação, uma rolagem apenas para esse corpo da tabela, né? Ao imprimir a tabela também a gente pode permitir que o cabeçalho e o rodapé sejam replicados nas páginas que são impressas, né? Então esses recursos os navegadores estão implementando ainda, alguns acho que ninguém implementou ainda, mas ele pode ser implementado a qualquer momento, então são sugestões, na verdade, né, da especificação do HTML e que podem ser usados futuramente. Então vamos ver então como criar as nossas tabelas. Nós já vimos que as tags que a gente vai utilizar são essas, né? Então vamos lá. Vamos achar aqui. Então vamos fazer uma tabela. Vamos abrir aqui o nosso Notepad. Isso aqui é da aula passada, né? Vou fechar. Só relembrando, pessoal, se vocês tiverem, né, se forem criar um arquivo novo sem usar aquele arquivo de base que eu pedi para vocês usarem, vocês vão vir aqui em formatar e escolher o TF8 sempre, tá? Mas vamos abrir aqui. Eu já tenho um arquivo já base, né? Então vou lá em abrir o meu arquivo base, vai ter isso aqui. Isso aqui é a base do arquivo. Se você não tem o arquivo base ainda, crie ele dessa forma aqui, depois salve, aí depois você abre ele de novo e aí a gente vai salvar como agora, salvar como, e aí vou continuar, né, criando os meus exemplos aqui, né? Então vou colocar aqui exemplo tabela, por exemplo, tô criando uma outra pasta aqui, né? Aqui dentro eu vou salvar, vou colocar aqui aula tabela. Beleza. Então aqui vamos colocar aqui tabelas HTML, né? H1
H1, opa. Vamos agora colocar assim, tabelas HTML, beleza. Ok. Vamos usar uma tabela aqui de exemplo. Eu pesquisei uma aqui, vou dar um... Vamos criar essa daqui, por exemplo, companhia aérea, horário e preço, né? Só para fazer uma tabela simples ali. Vamos criar essa tabela aqui, né? A gente poderia ter colocado um T-body, um T-foot aqui, mas tudo bem, vamos lá. Vamos criar baseado nessa daí. Então vamos lá. Então a primeira coisa, né? É óbvio, vamos colocar uma table aqui, né? Quem quiser acompanhar, acompanhe fazendo o código, eu recomendo, tá? Table barra table. Então, ó, fechei a minha tabela, para não esquecer de fechar, né? Então aqui, ó, eu posso colocar um T-read, né, que é o cabeçalho da minha tabela. Eu vou fechar um T-read. Vou abrir um T-body, que é o corpo da minha tabela. T-body, beleza. E aí, se tivesse um foot, né? Se tivesse um foot, ou seja, um rodapé, eu poderia colocar também. Vamos ver aqui, né? Não tem rodapé, então tem só essa área aqui que vai ser o cabeçalho da minha tabela, né? E aqui vem os dados da minha tabela. Então vamos lá. Então aqui no cabeçalho vou ter uma linha com 3 colunas, né? Representando a companhia aérea, horário e preço. Então vamos lá, né? Aqui eu vou ter uma linha com 3 colunas, né? Então vamos lá. Dentro do T-read eu vou criar uma linha, então TR, né? Para não esquecer, vou fechar aqui o meu TR. Tem gente que coloca na frente, pessoal. Aqui eu vou fazer de um jeito, depois eu vou mostrar. Na verdade eu vou fazer do primeiro jeito, um na frente do outro, depois eu vou fazer do outro jeito também, que é possível criar, que eu acho até mais interessante. Mas vamos lá. Então T, aqui no caso é TH, tá? Porque é dentro do read. Então eu vou colocar um TH aqui, barra TH, né? Vou abrir um outro TH aqui, barra TH, e abrir um outro TH. Vocês lembram lá que são 3 THs? Então, se quiser fazer assim, pode. Se quiser ir criando de um por um também pode, tá? Se vocês quiserem, vocês podem também colocar um espacinho aqui entre eles, ó. Não vai ter problema nenhum quanto ao código, tá, pessoal? Desse jeito aqui. E aqui nós podemos definir, então, CIA, né? Aérea, companhia aérea, né, no caso. É horário e preço? Como é que é? Deixa eu ver se é isso. Horário e preço. Então, horário, preço. Opa. Vou colocar um P maiúsculo aqui. Preço. Beleza. Se quiser deixar mais perto também pode. Aí deve depender do espaço que você tenha lá para criar seus outros elementos. Então, ó. Beleza, né? Agora nós vamos criar, nós já criamos o T-read só vai ter isso. Então, agora vem o T-body, né? O corpo da minha tabela. Então, TR aqui, né? Vou abrir um TD, que é o de dados. Ah, tá, eu falei que eu ia mostrar outra forma de fazer, né? Não, vou deixar assim, depois eu mostro. TD. Vou fechar, vou já ir fazendo logo e fechando em seguida, né? Vou colocar aqui Latam. Não, vamos. Decidi fazer assim, porque depois eu posso copiar, para adiantar algumas coisas, né, pessoal? Porque às vezes fazer esse trabalho em uma tabela, ela costuma ser um pouco
um pouco demorado de fazer, né? E repetitivo, né? Às vezes, algumas coisas que a gente tem que fazer aqui, mas é interessante. Então, TD barra TD e vou fechar o TR aqui no final para que a gente não esqueça de fechar. Ok, então vamos colocar aqui, ó, colocar os dados, né? Vamos achar aqui os dados aqui. Latam 11,10 R$200. Vamos lá. Latam. Ó, ficou aqui pra frente, vou chegar aqui um pouquinho pra trás. 11,10, né? Vou chegar aqui também um pouquinho pra trás. E colocar aqui R$200. Beleza. Eu poderia ter copiado isso, ó. Então aqui, ó, essa linha inteira eu vou copiar colocando um Ctrl D aqui, ó. Ctrl D. Já copiou, né? Se quiser já fazer as cópias todas, pode. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, são 5 linhas, né? 5 linhas no corpo da página, no corpo da tabela, desculpe. Então eu posso copiar logo. Vamos lá. Então Ctrl D de novo, 3. Ctrl D, Ctrl D. Então são 5, beleza. Então é só a gente vir trocando os dados aqui, ó. Então agora o que vem lá? Gol azul, Gol Latam de novo. Então, vamos lá. Gol azul, Gol Latam de novo. Certo? Então essa aqui é a ordem lá que está lá na minha tabela. Latam com M, né? Tá certo. E agora os horários. 11h10, aí vem 11h15, 11h20, 11h15, 11h20, 12h40, 12h45. Vem aqui, ó. 11h15, 11h20, 11h40, 11h45. 12, né? Aqui, né? 12 e 12. É isso. Isso. Agora 200, 220, 210. Vamos lá, 200, 220, 210, 205, se eu não me engano. 220, 200, 220, 210, 205, 215. 215 aqui. Os preços bem parecidos aí, né? Até parece, né? Então, beleza, pessoal. Nossa tabelinha tá pronta. Vamos salvar aqui, ó. E vamos vir aqui agora. Deixa eu abrir aqui. O local tá em exemplo tabela. Vamos abrir a aula tabela. Ok, tá aqui. Notem que ele não tem as bordas, como eu disse para vocês. Né? Nem parece uma tabela, né? Assim, olhando assim, até que dá uma lembrada, mas não fica exatamente uma tabela. Se a gente quiser, a gente pode colocar uma borda por enquanto, embora que a gente não vai colocar a borda, como eu disse, né? A gente vai colocar a borda depois, a gente vai colocar através do CSS. Então, border, vou colocar aqui 2. Beleza, vamos salvar isso aqui. E vamos lá atualizar. Deixa eu salvar isso. Beleza. Deixa eu atualizar aqui. Ó, beleza, né? Ficou aparecendo mais aí uma tabelinha. Então, pessoal, é bem tranquilo para fazer. Só a gente lembrar da ordem correta da criação, né? Então, table vai ser a tag que vai englobar tudo. Depois eu tenho subdivisões dentro do table, que é o t-hit, que é o cabeçalho, né? E o t-body, que é o corpo. Então eu posso criar depois as linhas com TR, né? Cada linha é um TR, e aí dentro das linhas eu tenho as subdivisões das colunas, que é o TH. Se eu não colocar a mesma quantidade de TH ou TD, né? No caso,
TH são as colunas de dentro do TRID, né? Ou seja, de dentro do cabeçalho, ou seja, aquela que vai ser os títulos das minhas linhas, das minhas colunas, desculpa. Então, os títulos das minhas colunas que vai aparecer aqui em cima aqui. Então, ela é TH. Quando é os dados apenas, então TD, né? Diferença muito prática não tem, né? Mas tem diferenças básicas aí. Se eu quiser também, eu posso fazer dessa forma aqui, ó, como eu estava falando para vocês, que é uma outra forma de a gente criar as nossas linhas e colunas. Às vezes eu prefiro até assim, colocando, ó, TH aqui. Aí, ao invés de ficar fazendo tabulação, colocando lá na frente, eu coloco aqui embaixo assim. Ó, coloco outro embaixo assim. E fecho, né, o TR aqui. Beleza? Então, ó, acho que fica até mais organizadinho. Embora fique mais comprido, né? Fica mais comprido para baixo, gasta mais linhas, mas fica muito mais, eu gosto mais, fica mais organizado as coisas aqui para mim. Eu sei mais onde ir e arrumar alguma coisa. Embora que lá fica aparecendo mais com tabela também, né? E vai depender então da preferência de vocês, tá? Então vocês escolhem a preferência de vocês. Eu prefiro assim, mas quem preferir da outra forma que estava, pode usar também sem problema. Tá? Então, ó, fechou o TR e assim vai, né? Então, eu vou fazer em tudo não, para não ocupar o tempo aqui, eu fiz até demais, né? Então, vou deixar por aqui, mas o certo era fazer em toda a tabela para ficar, né, tudo desse jeito aqui. Ok, então a primeira tabela está aí. Existem outras tags que também são importantes. Por exemplo, vamos supor que eu queira criar essa tabela aqui. Deixa eu mostrar para vocês ela. Cadê a tabela pesquisa? Deixa eu ver se eu acho ela aqui de novo. Essa daqui, por exemplo. Não sei se a gente vai conseguir ver ela corretamente. Abrir imagem, uma nova guia. Deixa eu ver se... Isso, agora sim, né? Ficou um tamanho legal. Vamos supor que eu queira criar uma tabela desse jeito aqui, pessoal. Olha só. O TRID dela, inclusive, poderia até ter... Deixa eu até pensar numa outra forma aqui. Valor médio. Eu não vou colocar todos esses dados não, tá? Vou colocar um rodapé também aqui depois, colocando assim, o nome da companhia aqui, por exemplo, tá? Só que o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o TRID aqui dessa tabela, ele tem essa ilustração aqui que ela é como se fosse uma célula mesclada, né? Até o final da tabela. Essa daqui tá normal também, só que ela mescla duas linhas, tá vendo? Ela ocupa duas linhas aqui. Essa daqui ocupa 3 colunas também, né? E o resto normalzinho. Então vamos ver como fazer isso. Às vezes a gente precisa fazer isso em alguns momentos, né? Então vamos ver como fazer. Então vamos deixar essa tabela. Vou até ver se eu consigo deixar ela lado a lado aqui. Opa, não consegui deixar do jeito que eu queria não, peraí. Acabei fazendo, na verdade, o que eu não queria fazer, mas vamos lá. Vamos lá que eu consigo, uma hora dessa eu consigo. Eu acho que eu peguei o item errado aqui, pessoal. Eu tô conseguindo enxergar direito aqui, beleza. Acho que agora foi, né? Vamos deixar o código do lado aqui. Vamos ver se a gente consegue deixar, né? Queria deixar lado a lado assim. Isso, beleza. Agora ficou melhor. Vou diminuir só um pouquinho aqui. Acho que vai dar para vocês enxergarem ainda aí no vídeo. E vamos criar uma outra tabela aqui, né? Vamos colocar aqui um H2, né? Outra tabela. H2, beleza. Então vamos criar aqui então a nossa tabela, olha só. Table, né? Vamos fechar table. Ok, né? Fechamos a nossa tabela. Agora aqui nós vamos criar
o T-Read, né? O T-Read aqui é o mais importante para nós aqui. T-Read, né? Vou fechar o T-Read. Tem o T-Body. Vou fechar o T-Body. E vou colocar o T-Foot também aqui agora, tá? T-Foot. Vou fechar o T-Foot. Esse aqui é o rodapé da nossa tabela. Opa. Beleza. Então aqui no T-Read, pessoal, as coisas vão acontecer mais intensamente aqui, né? Então nós vamos ver como criar isso aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos criar uma linha aqui, não TR. A primeira linha, né? A primeira linha, ela ocupa, né? Ela está ocupando ali, só tem uma célula nela ocupando toda a extensão da minha tabela, né? Isso. Então vou colocar aqui um TD, um TH, desculpa, TH, né? E um barra TH. Pessoal, olha só, por mais que ela ocupe toda, ela tem 3 linhas. Na verdade, o T-Read tem 3 linhas. 1, 2, 3, não é isso? 3 linhas, tá? E ele tem 1, 2, 3, 4 colunas, certo, pessoal? Então, ó, o T-Read vai ter 4 colunas. Ó, tem 1, 2 aqui na capa, 3 na página simples, 4 na vinheta, ok? Então vai ter 4 colunas, pessoal, tá? Eu vou colocar aqui um border aqui, só para a gente ver depois na borda da nossa tabela. Vou colocar aqui border 1, tá? Vai ficar mais fininho ali. Então aqui, ó, uma linha, né? Vou dar um Ctrl D, na verdade coluna, né? 1, 2, 3, 4. Então são 4 colunas, pessoal, certo? 4 colunas. E a primeira, que vai ter, nesse caso aqui, vai ser a primeira que terá o dado aqui, né? Que vai ter o dado. Então, ele vai ter um atributo chamado de co-span. Co-span. Esse atributo é que vai dizer que vai ter uma mesclagem de células aqui, tá? E eu vou dizer quantas linhas vão ser colapsadas, né? Ou seja, vão ser juntadas para formar essa célula. Então, quantas colunas ali vão ser? 4 colunas. Deixa eu ver se eu acerto esse número aqui, né? E aqui, ó, vem ilustração. Ilustração, certo? Então, nessa linha, né, nessa coluna, na verdade, coloquei isso aqui. Pronto. Abandonei ali a primeira linha. Agora vamos abrir a segunda linha. Eu vou copiar isso aqui. Ctrl C. E vou colar aqui. Aqui, pessoal, nós temos a seguinte situação. A primeira célula, que é a célula de produto, tá vendo? A célula de produto, ela tem o row span. Não vai ser co-span, vai ser row span. Opa. Row span. Row span 2. Porque são 2 linhas que vão estar colapsadas aqui, certo? São 2. E já a segunda linha aqui, que é a segunda, né, segunda coluna, vai ser um co-span mesmo, que ela vai ter. Então, co-span igual a 3. Então, aqui vai colapsar 3 colunas, certo? Ó, o valor médio, tá vendo aqui? Essa célula, valor médio, ela vai ficar com 1, 2, 3, ela vai ocupar espaço de 3 colunas aqui, certo?
Então vamos ver se vai dar certo isso no final, né? Então vamos colocar aqui o valor médio. Valor médio. Pessoal, aqui, depois eu vou colocar o R cifrão ali. Aqui faltou, é produto aqui, né? Produto. Aqui, ó, valor médio, R cifrão, né? Beleza. Pessoal, isso aqui é um TH. Mas vamos ver se ele aceita colocar aqui um H2 aqui. H2 dentro do TH. Opa, invertendo tudo aqui, né? Invertendo tudo. Barra H2. Beleza. Vamos ver, né? Ou poderia ser até H1 aqui, né? Mas tudo bem, vamos deixar assim. Valor médio. Ok. TH. E agora, nas outras colunas não vai ter nada, certo? Então, ó. Primeira linha, somente ilustração, vai ocupar as 4 colunas. Então, row span 4. Essa daqui vai ocupar 2 linhas. Então, row span na segunda linha, né, já começa com essa primeira linha ocupando duas linhas. Então, row span 2, ou seja, para ela ficar aqui, dessa forma, né? O valor médio está na segunda coluna e ele vai ocupar 3 colunas, ou seja, começa na segunda e vai ocupar 3, né? Então, row span 3 para ele. Agora vamos para a próxima linha, que é a última linha do nosso cabeçalho, do nosso TRID. Vamos dar um Ctrl C aqui, né? Facilitar a minha vida, eu vou dar um Ctrl V aqui. Beleza. Então a última linha, ela começa com uma linha vazia, certo? Com a célula vazia, né? Uma célula vazia. Por quê? Porque ela já está sendo ocupada por produto. E aqui em cima já está com row span 2. Então, produto vai ocupar também essa célula aqui, certo? Agora vamos para a segunda linha. Não tem row span, não tem row span. Ela vai ocupar somente uma célula mesmo, normal. Então, aqui vai ser capa. Capa. E a segunda aqui, a segunda vai ser página. Opa. Tá tudo maiúsculo aqui, né? Não sei se eu deixo tudo maiúsculo mesmo. Página simples. E vinheta. Vinheta. Então, pessoal, aparentemente eu acabei o meu TRID. Vamos ver se está funcionando. Eu vou salvar aqui. Vou vir aqui na minha tabela, vou atualizar. Não está funcionando do jeito que eu queria, né? Já vi que já vou ter problemas aqui, né? O ilustração ele não ocupou as linhas que eu preciso. Talvez também daqui também não deu. Então o row span meu eu não estou sabendo usar o row span aqui. Está sobrando colunas nesse negócio aqui. Então vamos ver o que está acontecendo, né? Porque será que eu estou colocando errado o row span? Será que não é assim? Vamos ver se tem lá no W3 Schools, para a gente tirar alguma dúvida. Tabelas, deixa eu ver aqui. Tabelas. Vamos ver se tem o co-span aqui. Ou se ele usa, na verdade ele usa o border collapse. Não, border collapse não. Deixa eu ver se ele usa o co-span aqui. Tá, co-span tá aqui. Deixa eu só ver aqui o resultado disso. Tá, co-span 2. Então ele funciona assim. Co-span igual a 2. Talvez só se for pelo H1 lá. Eu vou dar uma olhadinha se é pelo H1, pessoal. Mas era para estar funcionando sim. Co-span 2. A não ser que a gente não coloque o restante também das colunas. Pode ser que seja isso.
Vamos ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. Acho que eu estou colocando ali. Na verdade, depois que eu coloco com o spam, eu estou colocando a mais aqui. Não é necessário. Então, esse aqui não é necessário. Ó, colocar todas essas linhas aqui, tá? Então, eu vou tirar. Né? Então, como ele vai ocupar todas as... Ele vai ocupar aqui todas as linhas. Então, como vai ocupar 4, eu vou deixar aqui, tá? E aqui também eu vou tirar essas duas aqui, já que ele vai ocupar o restante das 3. Então, vamos ver se é isso que está acontecendo lá, tá? Eu acho que é isso, sim. Acho que eu tô colocando os THs que não são necessários. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos atualizar aqui. Não, ainda não é isso ainda, né? Então aqui ele 1, 2, 3, 4. Tem alguma outra coisa ainda que não tá. Talvez o row aqui também, né? Isso mesmo. Se eu tirei do row, se eu tirei do call, vou ter que tirar do row também. Então aqui, ó, o row span 2. Então não preciso desse TH aqui também não, pessoal. Só vai usar 3 THs, tá? Então, ó, como o de cima tá usando, tá ocupando esse espaço aqui, eu não preciso colocar esse TH. Esse TH tá a mais, por isso que ele tá fazendo esse erro aqui. Vamos salvar e vamos atualizar aqui. Agora sim, né? Então agora está correto. Fugiu aqui da minha memória que realmente eu não precisaria usar. Realmente não precisa. Então quando eu coloco lá com span 4, eu não preciso colocar o restante das colunas aqui. No caso aqui, o row span 2, ele vai ocupar duas aqui. Como ele vai ocupar de baixo, então eu não preciso colocar o TH que vem logo abaixo dele. Eu só coloco os 3 que vem logo em seguida, certo? Então agora funcionou, né? Aí o restante da tabela é tranquilo, né? O restante eu só vou colocar mais 2 linhas ali só pra gente relembrar. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Só vou colocar mais umas 2 linhas ali, só para dentro do corpo da página. Eu vou colocar um rodapé para a gente ver como é que funciona isso, né? Então vou colocar aqui um TR no corpo da página, vou colocar um /TR aqui para fechar. Dentro aqui eu vou colocar aqui um TD. Então vou colocar só ali. Não vou colocar aqueles números lá não, pessoal. Vou colocar só os valores mesmo. Então, cartilhas e manuais. Vou colocar um /TD aqui. Vou colocar mais uma célula, né? TD. Vou colocar assim 1500, né? 1500 /TD. Vou colocar, dar um Ctrl D aqui para copiar. E vou colocar aqui o próximo valor de 1000. Vou dar um Ctrl D novamente. E aqui 250 vinheta. 250, beleza. Então a primeira linha, olha só, a gente vai colocando os valores, né? Cartilhas manuais, o valor da capa, o valor da página, o valor da vinheta. Agora vem para o próximo, que é o jornal. Próxima linha, né? Então vou abrir um outro TR aqui. Um outro TR. Fechar o outro TR. E vou abrir aqui um TD. E fechar um TD. Vamos dar um Ctrl D agora aqui. Para 4 linhas, para 4 colunas, né? 4 colunas. E aí vamos lá. Opa. Por que eu aperto o negócio, né? Jornal 2500, 900, página simples, e 250 TD. E assim vai, né, pessoal? Aí eu iria o restante dos dados. Não vou colocar todos para o nosso vídeo não ficar mais extenso do que já está. Vou salvar aqui. Vou vir aqui agora, atualizar.
Pronto, né? Agora está tudo prontinho aqui a nossa tabela. Então, pessoal, tabelas complexas funcionam assim. Se eu tivesse colocado ali, ó, produto row span 3, eu não colocaria o terceiro aqui, né? Terceira coluna não existiria também, só existiria daqui para cá, certo? Então, só para ver, né, para ver que funciona essa parte do co-span, do row span. Vocês puderam ver lá no W3 Schools que está falando sobre isso, né? Sobre o co-span aqui e o row span aqui também, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Eu vou mostrar só o rodapé. Deixa eu ver aqui. Você está falando mais alguma coisa aqui? Ah, tá falando estilos, né? Estilos aqui para ficar mais bonitinho. Mas ó, eu posso usar ainda outras tags que podem ser utilizadas na tabela também, tá? Caption, né, que define um caption para a tabela, ou seja, uma explicaçãozinha ali, um negócio que vai dizer ali, que vai definir a tabela, né, um captionzinho. O co-group, ele vai especificar um grupo de uma ou mais colunas na tabela para formatação, né, de formatação. Ou seja, eu posso definir um grupo de colunas, posso definir um co, vai especificar, né, a propriedade coluna para cada coluna dentro do co-group, tá? Isso aqui eu não estou usando muito, né? Quem quiser aprender um pouco mais, clica aqui, vamos aprender lá. Ó, o TRID é o grupo de tabelas que compõem o cabeçalho da tabela, TBUD e TFUT. TFUT a gente nem fez, vou fazer aqui rapidinho para a gente terminar. Ó, vamos lá. Eu não sei do que se trata essa companhia aqui, mas vamos colocar aqui um TR. Vamos colocar um /TR aqui. E vamos colocar aqui um TD. E um /TD. E aqui, ó, vou colocar que vai ser um co-span. Co-span 4. Ou seja, vai ocupar toda a extensão da tabela ali. E aí vou colocar assim, ó. Deixa eu pensar aqui. Ariquemes serviços. Beleza, uma coisa assim, tá? Então isso aqui é só para vocês verem o rodapé. E eu coloquei um co-span para ele ocupar toda a extensão aqui da última linha, né? Da última linha da tabela. Vamos salvar. Vou dar uma atualizadinha aqui. Ó, vai aparecer agora uma linha aqui embaixo. Ó, então ocupando todo o rodapé aqui. Então isso aqui é o corpo da página, só essas duas linhas, né? Isso aqui futuramente poderia ter uma rolagem aqui, se fosse uma tabela muito grande, né? Ter uma rolagem assim por diante. Ok, pessoal, então vamos ficando por aqui, né? Sobre as tabelas. Qualquer dúvida me falem, né? Mandem aí alguma coisa, uma interação e vamos, tá? Então, na próxima aula a gente vai continuar então falando sobre outras coisas e começar a falar um pouco sobre CSS também, que faz parte aí da programação do lado do cliente. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.